Sentir a presença divina é uma habilidade do homem, ao contrário do que muitos de nós possamos pensar, pertence de forma indiferenciada a cada um dos filhos de Deus. Nós todos somos. Nós todos, seres humanos, seres pertencentes a outros reinos, todos nós somos filhos do Divino de alguma forma.
Para cada um de nós é possível a percepção da presença e do poder, do único poder que esta presença traduz. Sejamos nós mais ou menos evoluídos, porque em verdade, na essência última, não há diferença entre filhos e filhos, entre o anjo e o átomo. Na essência última, não se encontra a diversidade, mas sim a substância e a transsubstância, que a tudo faz um. Nós, seres já dotados de consciência, ainda que fragmentária, podemos enxergar e interpretar a criação da qual fazemos parte de uma forma peculiar, que nos permite, portanto, nos aproximar da presença divina através do estado em que nos encontramos, na medida da nossa medida. Mas isso não nos diferencia do ser, seja ele angélico ou seja aquele a quem atribuamos a consciência menor, porque ali estará a presença divina, indelével. Nós, como seres conscientes, devemos e podemos manifestar o movimento em direção a encontrar definitivamente essa presença e expressá-la. E assim, dessa forma, estaremos colaborando, agindo na vida como expressões harmônicas desse poder único e indivisível. Momentos como esse, em que nos reunimos, santificam os nossos propósitos, ou seja, na significação mais pura desta palavra, santificar, fazem íntegros os nossos propósitos, fazem integrados os nossos propósitos e nos permitem, em conjunto, manifestar a força da unidade. Isso nos leva ao caminho que, em verdade e em vida, nos faz apenas compreender. O caminho nos leva ao infinito, e o infinito é aqui, nesse instante, nesse lugar do espaço, e é mais, é dentro de nós, e ali estará, pronta a se manifestar através de nós, a presença e o poder de Deus. Momentos como esses, em que nos reunimos para que a palavra seja instrumento do Verbo, podemos cada um manifestar em função do todo. Por instantes se desvanecem em minutos, em poucas horas. O poder no qual ainda não conscientes, entretanto, podemos sim, esse poder, experimentar, provar, manifestar. Isso significará sempre, para cada um de nós, olhos mais abertos,
luz mais intensa, medida mais ampla na direção do infinito. Façamos hoje assim, pois. Vamos deixar de lado, por esses instantes, aquilo que nos pressione para qualquer direção, porque a única direção é o centro. De lá partem todas. Nesta busca, juntos, tenhamos a certeza que contamos com o apoio daqueles que não vemos, mas que por invisíveis não são menos, ao contrário, são muito mais reais, e que aqui ao nosso lado, também por amor, compartilham conosco essa intenção e esse movimento de busca. Seja hoje, portanto, mais um passo nessa direção. O Senhor vos abençoe. Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa casa. Hoje, aqueles que estão com a gente pela primeira vez, uma saudação especial. E os que estão, que não estão sempre conosco, também se sintam aí, bem abraçados. Vamos lá. Bem, o povo está feliz, né? Eu, 3 semanas aqui, eu deixei uma promessa sobre um assunto, né? Alguém lembra, não? Você vê como a gente... Eu estava achando que não. Então, é muito interessante o Otton. Já não pode ser algum tempo, eu acho. Em relação à sua inspiração, aos seus textos, o Otton trouxe alguém, hoje a Baila, ele nem está aqui conosco, o retrato dele fica lá embaixo. Até que eu gostaria de vê-lo aqui em cima também, achar um espacinho para Sri Ramakrishna, porque poucos como ele perceberam com tanta grandeza a divindade nas suas, enfim, variadas, infinitas e, na verdade, única expressão. Poucos, como Ramakrishna, perceberam isso. Ramakrishna, ele fez um trajeto na sua vida muito interessante. Nascido na Índia, no século XIX, bem no meio do século XIX, ele, naquele momento, ao criar o caminho, quer dizer, ao ressuscitar o caminho do Vedanta, quer dizer, utilizando os Vedas como base, ele trafegou por todas as religiões organizadas. Ele, por um tempo, ele exerceu o islamismo, que na Índia, naquele momento, não havia Paquistão, era uma religião muito presente. Ele exerceu o catolicismo. Até quando o Otton fala de uma oração para Nossa Senhora, ele, naquele momento, estava percebendo a Mãe Divina, e ele dizia isso, em toda a natureza feminina, em toda a mulher. E a deusa Kali, que para ele era a expressão da Mãe, e que é o fruto dessa oração, poderia ser comparada a Nossa Senhora. Porque Maria, e para nós, cristãos, quer dizer, principalmente os católicos, dentro do protestantismo isso não é muito claro, representa a mãe do Cristo. Na verdade, a gente tem que entendê-la como uma expressão, ela também, da mãe divina. Esse conceito de Deus Mãe, de maternidade divina, é muito importante para todos nós. Mas eu realmente falei de oração e falei de meditação. Até há alguns anos, nós fizemos aqui na casa um folhetim a respeito desse processo tão banal, porque nós o banalizamos, e ao mesmo tempo tão profundo. E hoje gostaria de me fixar mais aqui.
Não que a gente não vá falar de meditação, mas eu gostaria muito hoje de me fixar nesse aspecto. Porque eu acho que nós perdemos muito de um poder que, na verdade, é inerente ao ser humano. É um poder que expressa uma das qualidades divinas que nós temos quando bem entendido, por desentender o que seja a oração. Aí eu queria, de repente, começar a falar sobre isso, meio trazendo umas perguntas para a gente compartilhar. Quando a gente fala de oração, alguém me ajuda? O que a gente entende aqui por oração? Duas perguntas de cara. Né? O que é? Hoje vou perguntar para vocês antes. Para mostrar que isso aqui não é uma palestra. O que é e a quem se faz ou se promove este ato de oração? Alguém gostaria de me ajudar? Começar a comentar? Já tem a deles já. Pode vir. Eu gostaria, não sei se tem gente lá embaixo, não sei se o som está indo lá para baixo, mas se for o caso eu vou ali pertinho de você. Para você falar. Vamos lá. Eu entendo que oração é falar com Deus, e meditação é ouvir, né? Essa é uma definição legal. Alguém mais? Alguns se animam, mas geralmente tem logo um. Vai meio no tranco, né? Eu entendo que a oração é falar com Deus e orar principalmente pelas pessoas, porque eu boto agora orar pelo planeta. Porque aí no planeta está todos, né? Todos nós que estão aqui, que estão no outro país. Vou passar aí, vou passar aí. Eu imagino que a oração. Vocês estão guardando, a gente não tem como escrever, mas dá para. Entrar na presença. Na presença. Na presença. Sem adjetivo nenhum. É. Depois nenhuma outra qualificação. Na presença desse Deus. Tá. Para mim é uma ponte entre o meu eu e o eu sou. A oração é essa ligação com o exterior, e a meditação é uma viagem um pouquinho mais para dentro. Tá claro para todo mundo, né? Quando a gente vai falando aqui, as pessoas, ninguém. Eu vou ali primeiro. Segura, pode puxar, por favor. Acho que tem espaço para ir lá, senão você tirou para pegar. Para mim, a oração, como já foi dito, é o contato consciente com essa presença, com esse poder superior. Você perguntou a quem? Poder superior como cada um o concebe, mas para que isso ocorra, eu preciso ter uma abertura plena, total, para me colocar diante dessa presença com muita humildade, para que a minha palavra possa realmente atingir um outro nível e para que o meu coração possa captar a mensagem do alto, do poder superior. Obrigada. Nada muito diferente. Para mim, a oração é uma conversa de coração. Para quem? Para Deus. Quem se deseja projetar essa conversa, com ou sem intermediário. Eu acho que aí é o coração. Aliás, eu comecei dizendo que eu ia dar palestra hoje. Eu estou achando que não até o tempo, é só passando. A oração, na minha concepção, é devoção e fé. A oração é devoção que as pessoas identificarem com cada entidade, com cada santo, e a fé que a pessoa tem. Atenção, só vou registrar uma coisa aqui. Até agora nós ouvimos Deus, Deus e Deus. Alguém agora falou intermediário, com o sem, você falou santo. Através de santos. Só para a gente registrar. Mais alguém?
Mais uma? Não sei se tem mais alguém aqui. Alguém quer falar? Só para complementar esse conceito de presença, que pode ser Deus de qualquer forma, Padre Pio, São Francisco, Jananda, pode ser qualquer manifestação desse presente. Para mim, a oração é a busca pela fonte, né, onde a gente vai se nutrir da energia criadora. E onde a gente é possível de buscar, fazer as perguntas e encontrar a resposta através dessa fonte criadora. A gente tem tempo. Se alguém quiser mais se expressar. Legal. Nosso ritmo hoje, vamos numa palestra em ritmo de meditação. Primeira coisa a ser observada: todos os comentários foram absolutamente, extremamente, todos eles bastante precisos, pertinentes e, eu diria, de uma certa forma complementares. Todo mundo falou, apesar da forma diferente de cada um de se expressar, falou sobre a mesma coisa. Isso significa o quê? Eu não tenho dúvida que quem não falou também, se não concorda, tem uma posição, uma percepção bastante parecida ou diversa a esse processo. Uma outra coisa, se isso é verdade, um parênteses apenas aberto, não teria muito motivo para a gente estar conversando sobre uma coisa que, na verdade, é bastante conhecida de cada um de nós, ao menos nas suas estruturas de conceito. Conceitualmente, eu não tenho dúvida aqui que todos nós temos uma noção bastante clara do que seja oração. Uma pergunta que nós também todos devemos fazer agora, cada um de nós para nós próprios. Em que medida isso para nós é não só conceito, mas experiência, realidade? Em que medida nós utilizamos efetivamente esse processo de oração para movimentar a nossa vida? E até onde esse nosso conceito ele é integralmente aplicado na nossa prática diária. E quando eu digo na nossa prática diária, não é apenas a prática de expressar a oração, mas compreender isto. E alguém falou aqui na presença, outros falaram nessa presença interna. Muitos de nós nos referimos a Deus, quase todos nos referimos a Deus, falamos de intermediários ou não, mas esses intermediários levam a Deus. Então é o seguinte, eu queria começar, já que é fácil de entender, que não há muita novidade no que eu vou falar, e querendo sempre deixar claro que tudo que se fala nessa casa, essa está funcionando, tá? Não se arbora em doutrina, não se arbora em dom de liberdade. A casa de Padre Pio tem uma característica primordial que a gente deve deixar sempre muito claro. Aqui há uma liberdade de processo, de opinião, e cada um tem o direito de pensar como entende. O que a gente procura aqui é só conjugar as nossas forças em função de um objetivo. Esse objetivo é que nós vivenciemos algo que, na verdade, se nós não tiver casa, isso sim a gente acredita como uma verdade, ou pelo menos aparece para nós como uma verdade a ser encontrada. Nós acreditamos que cada um de nós tem o objetivo de buscar a dignidade, de encontrar essa dignidade dentro de nós e através de nós expressar. Então, por que a gente está conversando aqui? Por que a gente não está... Bom, vamos então orar e cada um vai para fazer, porque eu acho que tem uma coisa para ser apontada assim. Está aqui nessa pergunta, e a gente respondeu, e surgiu uma palavra, e é por isso que nós estamos ousando nos encontrar no dia 25 de setembro para falar sobre o que não se pode falar,
paradoxo absurdo, não? Eu vou apagar então tudo aqui, vou deixar essa palavra, vou subir com ela, porque eu acho que lá atrás as pessoas não enxergam. Vocês já podem adivinhar. Todo mundo falou que nós oramos para Deus. Talvez esse seja um grande segredo de nós entendermos, de experimentarmos a efetividade, a realidade deste processo que nós denominamos oração. A chave talvez seja nós entendermos a quem, e quando a gente entende a quem, a gente está querendo dizer também quem é esse quem. Alessio Frederico, aquele menino que está no dessa aqui, eles iam dizer, isso está no Zohar, no Bereshit. É verdade, está. Uma das formas de se chamar Deus no Zohar é quem e a quem ou o quê. Bastante inteligente dessa forma, porque ela não afirma, ela apenas expressa algo. Quem? Afinal, quem é Deus? Cada um de nós tem um conceito de Deus. E esse conceito de Deus vai determinar, eu afirmaria isso para vocês com bastante convicção, voltando a dizer que não quero ser dono da verdade, esse conceito vai determinar o nosso entendimento do que seja oração, a nossa prática do que seja oração, e eu digo mais, a efetividade do que nós entendemos por oração. Aliás, a palavra efetividade aqui, ela tem que ser cuidadosa, porque efetividade sempre há. Ela sempre haverá. O que nós não podemos, o que nós não fazemos é perceber aonde ela está acontecendo. Porque ela pode acontecer em territórios completamente imprevistos ou imprevisíveis por nós. Porque o nosso conceito do que seja Deus, ou de quem é esse quem, é que nos leva a não compreender, não estou dizendo nos leva, estou incluindo a mim também, né? A não compreender e a não utilizar com efetividade esse instrumental poderoso e natural que nós utilizamos de forma consciente ou inconsciente. Agora eu vou ler uma coisa muito mais fácil para vocês, porque eu queria ler uma passagem do André Luiz que traduz um pouquinho o que nós vamos tentar hoje conversar ainda nesse tempo que nos resta. Nesse livro Entre a Terra e o Céu, tem um capítulo logo na cara do livro que se chama Em Torno da Prece. A palavra prece também é uma palavra utilizada para definir oração. Eu não vou ler o capítulo inteiro não, mas eu vou ler algumas passagens interessantes para que a gente possa começar hoje aqui a vasculhar um pouco esse território infinito em potencial e de que do qual nós não, talvez nem um pouco, desconfiemos da efetividade. Porque ela pode acontecer para qualquer lado. Na verdade, ela está acontecendo para qualquer lado. Nesse instante, a oração em nós existe e está efetiva, ainda que oculta. Por quê? Explica muito bem o André Luiz. Vamos lá. Todo desejo, dizia o ministro Clarencio, velho nosso conhecido. Depois do filme Nosso Lar, então, ficou mais conhecido ainda. Todo desejo é manancial de poder. A planta se eleva para o alto, convertendo a própria energia em fruto que alimenta a vida. Essa planta é um ser que ansiou por multiplicar-se. Mas todo pedido reclama quem ouça, interferiu um dos companheiros na conversa. Quem teria respondido aos rogos sem palavras da planta? O venerando orientador respondeu tranquilo. A lei, como representação de nosso Pai Celestial. Ela manifesta-se a tudo e a todos através dos múltiplos agentes que a cercam. No caso que nos reportamos, o Sol sustentou o vegetal, conferindo-lhe recursos para alcançar os objetivos a que se propunha atingir. Imprimindo significativa entonação à voz, continuou Clarencio. Em nome de Deus, as criaturas, tanto quanto possível, atendem às criaturas, assim como possuímos
em eletricidade, os transformadores de energia, para o adequado aproveitamento da força elétrica, temos igualmente em todos os domínios do universo os transformadores da bênção, do socorro, do esclarecimento. Vou dar uma parada aqui para vocês verem agora um trecho que a gente podia tirar dos Vedas. As correntes centrais da vida partem do Uno Todo-Poderoso e descem a fluxos transubstanciadas de maneira infinita. Da luz suprema à treva total, observem essa expressão, e vice-versa, temos o fluxo e o refluxo do sopro do Criador. E através de seres incontáveis, escalonados em todos os tons da inteligência, da razão, do instinto, da humanidade, da angelitude, esses seres modificam a energia divina de acordo com a graduação do trabalho evolutivo. Cada degrau da vida está superlotado por infinitas criaturas. O caminho da ascensão espiritual é, portanto, bem aquele da escada de Jacó. A oração, qualquer que ela seja, essa é a frase que me interessa aqui. A oração, qualquer que ela seja, é ação provocando reação no terreno que lhe corresponde. Conforme a sua natureza, ela paira na região em que foi emitida, eleva-se mais ou menos e recebe sempre resposta, imediata ou remota, segundo as finalidades a que se destina. Desejos banais, vamos observar aqui que ele vai trocando a palavra oração por desejo novamente. Então, eu quero aqui a sutileza do processo, nós entendermos que a oração ela não é apenas quando nós estamos formalizando um processo. Tá? É o primeiro ponto que eu quero que fique claro. Ele está transformando o desejo em oração numa relação de equivalência. Então ele diz, desejos banais encontram realização próxima na própria esfera em que surgem. Impulsos de expressão algo mais nobre são amparados pelas almas que se enobrecem. Ideais e petições de significação profunda na imortalidade vão em voo às alturas. Cada oração, continua Clarencio, tanto quanto cada emissão de força, ele utiliza uma outra expressão agora aqui, para qualificar o processo, se caracteriza por determinado potencial e frequência. E todos nós estamos cercados por inteligências capazes de sintonizar com o nosso apelo a maneira de estações receptoras. Nós sabemos que a humanidade universal, os infinitos mundos da grandeza cósmica, está constituída pelas infinitas criaturas em diversas posições. Cada consciência, à medida que se aperfeiçoa e se santifica, aprimora em si mesma as qualidades do Pai Celestial, harmonizando-se gradativamente com a criação. Quanto mais elevada a percentagem destas qualidades manifestas no Espírito, mais amplo é o seu poder de cooperar na execução do plano divino, respondendo às solicitações da vida em nome de Deus, que nos criou a todos para o infinito amor e para a infinita sabedoria. Agora vem a pergunta interessante, é onde eu quero parar aqui, para a gente continuar a conversa. Contudo, como interpretar os ensinamentos quando estivermos à frente de desejos ou propósitos malignos? Um homem que deseja cometer um crime estará também a serviço da oração? Às vezes eu me espanto em certas notas que ficam aqui nos livros, eu gostaria muito de ler, só para refrescar um pouquinho aqui enquanto vocês pensam qual vai ser a resposta que ele vai dar. Eu muitas vezes gostaria de ler os originais dos livros de André Luiz, porque hoje a gente sabe o quanto isso foi modificado à época por pessoas que achavam que certos conhecimentos não podiam passar. Porque certamente o que a gente está vendo aqui é que alguma coisa passou, outra ficou. Mas o que passou já está bom. Então, pode a oração também estar a serviço? Alguém que está para cometer um crime e deseja, estará também no serviço da oração? Diz Clarencio.
abstenhamos-nos de empregar a palavra oração quando se trata do desequilíbrio. Digamos, invocação. Quando alguém nutre o desejo de perpetrar uma falta, está invocando forças inferiores e mobilizando recursos pelos quais se responsabilizará através dos impulsos infelizes de nossa alma. Muitas vezes vamos a vibrações de cólera, do vício. E de semelhante posição é fácil cairmos em um vedado poço do crime, em cujas furnas nos ligamos de imediato a certas mentes estagnadas na ignorância. Essas mentes se fazem instrumentos de nossas baixas idealizações, ou das quais nos tornamos deploráveis joguetes nas sombras. Todas as nossas aspirações movimentam energias para o bem ou para o mal. Por isso mesmo, a direção delas permanece afeta à nossa responsabilidade. Analisemos com cuidado a nossa escolha, em qualquer problema ou situação do caminho que nos é dado a percorrer. Porquanto o nosso pensamento voará diante de nós, atraindo e formando a realização a que nos propomos atingir. E em qualquer dos setores da existência, a vida responde segundo a nossa solicitação. Quero parar nessa frase, porque vamos voltar agora para esta pergunta aqui. Quem é esse quem? E nós respondemos quando Deus é. Quem é este quem? Quem é Deus? Falamos da efetividade, vocês já começaram a ouvir um pouquinho, de que é um processo em atividade permanente dentro de cada um de nós. Nós todos somos seres orantes. E oração não se diferencia da ação. Esse é um conceito que talvez, se nenhum outro seja levado conosco para as nossas meditações e para a gente conjecturar, é de que oração e ação são a mesma coisa. Aliás, a palavra está aqui. A ação física está dentro de oração. A palavra or, no latim, tem a ver com oral, porque nós estamos falando de oração, é uma coisa que mobiliza a palavra, mobiliza a força. Mas a palavra vai muito mais fundo no seu significado. E or significa luz em hebraico, para a gente poder fazer uma ação de luz, uma oração em função da luz. Mas, voltando a perguntar, a gente precisa saber muito bem, não é saber muito bem, a palavra está errada, a frase está errada. É ter uma experiência cada vez mais profunda, e isso é fundamental. A quem nós estamos dirigindo esse nosso processo quando nós o fazemos conscientemente, e devemos fazê-lo cada vez mais conscientemente, porque nós, nesse exato momento, nesse exato instante, estamos realizando esse mesmo processo de orar efetivo, ele tem uma efetividade, de forma grandemente, se não totalmente, inconsciente. De forma inconsciente. Nesse momento nós estamos movimentando forças de desejos, de pensamentos, pondo energias em movimento. Quando a gente fala nesse momento, a gente pode dar uma parada para trás e imaginar que nós estamos fazendo isso há muito. Se a gente acredita em reencarnação, fica mais fácil de compreender esse conceito. Há muito tempo nós estamos movendo forças. E essas forças são oração. Esse é o conceito mais perfeito de oração, porque ela não é um petitório. Porque Deus não é, nem jamais será. Agora é importante a gente ter coragem de entender esse conceito, para que a gente possa aplicar a efetividade às nossas orações, quais sejam. E vocês responderam muito bem aí. Todo mundo falou de coisa dentro de nós, de presença, de caminhos internos, de mergulhos profundos. Esse conceito nos leva a um entendimento de Deus. Esse conceito por si só nos leva a um entendimento de Deus que não é, de forma nenhuma, nem jamais será, aquele Deus sentado num trono celeste, e é uma figura que criou um universo e que determinou que aquele universo tivesse uma série de movimentos com criaturas e que castiga algumas, punindo, e recompensa outras pelo bem e pelo mal que praticam. Esse conceito
por mais que a gente possa pensar o contrário, será sempre o conceito que nos afastará do entendimento pleno desta força. Ele jamais nos vai divorciar desta força, porque também é uma coisa que eu gostaria que nós pudéssemos compartilhar aqui. Quando a gente entende que oração é ação, nós temos que entender, portanto, que nós jamais nos divorciaremos dessa força. Ainda que seja um ateu, que não acredite nesse Deus barbudo ou que negue qualquer religião, este ser está movimentando forças que nós podemos relacionar à oração. Os seus desejos existem, os seus pensamentos existem, as forças que ele está pondo em movimento existem, em algum nível, estão agindo e reagindo em algum nível, estão dando, enfim, corpo à sua experiência de vida, a experiência daqueles que vão junto com ele. Mas voltando a Deus, então que Deus seria esse? A quem nós estamos orando, portanto? Ora, é um Deus dentro de nós. Também? Sim. Esse Deus não está sentado no trono. Ele não está divorciado da sua criação. Ele não estabeleceu uma lei de bem e de mal para punir os maus e recompensar os bons. E se a gente vai concluindo e concordando com esse tipo de processo, que Deus é esse, se ele não está sentado no trono, ele está em toda parte. Ele transcende a criação, por ser maior do que ela, é justo pensar assim, pelo menos no momento que nós estamos. Mas ele está imanente na criação também, ele está presente dentro de nós, como todos os que falaram aqui, quando disseram orar para Deus, sempre se referenciaram a alguma coisa de presença. Presença é alguma coisa que está presente em algum lugar. Em todos os lugares, inclusive dentro de nós, é correto que a gente pense assim? Estamos chegando lá. Chegando lá igual aqui, vocês conhecem o paradoxo dizendo? A gente falou dessa história de oração quando a gente falou de infinito, né? O paradoxo dizendo é assim, ó. Essa distância que está aqui, tem uma tartaruga aqui, ó. E aqui tem um célebre herói grego Aquiles. Cada vez que ele avança um pedaço e a tartaruga anda, ele só pode andar metade do pedaço que ele andou. Então o primeiro pedaço é a metade do caminho. O segundo é a metade da metade. O terceiro é a metade da metade da metade. O quarto é a metade da metade da metade da metade. Nós vamos embora assim até o infinito, e a tartaruga vai embora e o Aquiles jamais vai chegar aqui onde ela estava. Isso aqui embasa uma teoria séria da matemática da origem dos cálculos, que é a teoria, simplificadamente falando, dos limites. Portanto, para falar de Deus, a gente, quando eu brinquei aqui, estamos começando a chegar, é isso aqui, ó, é claro. Cada passo que a gente der vai ser metade do outro e nós vamos estar infinitamente distantes. Mas isso não significa que nós também não estejamos infinitamente próximos. Que Deus é esse? Então, estamos começando a chegar, ok? Nesse sentido aqui. Esse Deus não está no trono, ele é presente em toda a criação, ele transcende, ele emana, o imane, por ele é imanente, é transcendente e imanente. São conceitos mais, né? Portanto, aqui, imanente significa que ele está dentro de nós também. E aí todas as qualidades que a gente possa tentar colocar para ele. Onipresente, onipotente. Aqui tudo, isso aqui condensa. Mas falta uma coisa. Ou falta sempre um passo a mais na metade do seu tamanho. O que fazer disso aqui? Bem e mal. Se nós entendemos, falamos aqui, lemos um livro do André Luiz, que o mal também pode orar daquela forma chamada invocação, manifestando desejos, e o bem, por sua vez, orando também vão encontrar Deus, a pergunta é:
Se esse Deus que transcende a criação, ele é presente também, mas também é transcendente, criou um conceito de bem e mal, a pergunta é: antes de criar, ele já sabia o que significava mal e bem? Vamos fazer uma abstração aqui, vamos lá para trás do universo. Antes do Big Bang, antes do outro plano, Deus sem definição. Quando surgiu o conceito de bem e mal na criação, e claro que a qualquer exame aqui a gente pode apontar 50 mil exemplos do que seja bem e mal. Esse Deus lá já conhecia esse conceito antes de manifestá-lo? Essa pergunta é complicada. Eu vou dizer a vocês que ela quebrou a cabeça e continua quebrando. Os teólogos, filósofos de todas as escolas há mais ou menos uns 2000 anos. Isso na civilização ocidental. Na civilização oriental, os Vedas têm uma percepção muito interessante que eu quero compartilhar com vocês hoje aqui. Estamos falando de oração. É uma pergunta que eu não quero responder ela agora não, até porque as respostas não são elucidativas. A gente vai fazer um encontro falando sobre Deus, a gente pretende olhar isso aqui de outros ângulos, de uma forma um pouquinho mais profunda ainda, sempre olhando em função da gente sair bem da história. É claro que eu não posso cegamente chegar e dizer assim, não, Deus não sabia o que era o bem e o mal, ele criou todo mundo ignorante, e aí os espíritos vão evoluindo e escolhem entre fazer o bem ou fazer o mal. Isso inclui o orar. Mas aí pergunta-se de novo, tá bom, se ele escolheu o bem e o mal, esse conceito estava onde? Estava lá dentro de Deus ou foi o homem que inventou esse conceito? Ah não, foi o homem. Deus não tem nada a ver com o mal. O mal é uma coisa do homem. Aliás, tem uma resposta pior do que essa. Né? Porque aqueles que dizem Deus criou tudo, ele foi quem criou todas as coisas, inclusive o bem e o mal, apontam o homem. Mas tem gente que diz assim, não, a obra de Deus é o bem, a obra do mal está na mão de um outro cara. Aí você fala, então esse Deus aí já não é todo poderoso. Mas tem uma outra resposta, ele é todo poderoso, tanto todo poderoso, se alguns pensavam, que ele pode criar alguma coisa que seja confrontante com ele? Pode, mas se isso acontecesse, antes ele já sabia o que queria fazer. Né? Então a gente veja como a gente roda em cima de uma coisa. Então o processo é o seguinte: eu preciso sair fora deste conceito para poder entrar na efetividade verdadeira do poder da oração. A oração como tudo, eu vou me lembrar do folhetim que a gente colocou aí há algum tempo atrás, explicando o que fosse a oração. Vamos relembrar. A oração é a efetividade. Nós somos seres orantes. Nós nesse instante estamos orando em silêncio, em pensamento, em energia, em sentimento. Alguns de nós fazem isso chegar um pouquinho mais para frente e expressam isso sob a forma de uma palavra, sob a forma de uma prece, de uma oração ao santo, de um movimento qualquer. Mas são qualidades que estão altamente, única, totalmente vinculadas. É o mesmo processo. Seja ele silencioso, seja ele inconsciente, seja ele expresso na forma de uma prece de qualquer religião, na forma de uma afirmação positiva, na forma de um pensamento silencioso. Eu posso orar dando forma silenciosamente, eu não preciso falar. Muito bem. Ainda assim, todo este processo de oração está mergulhado aqui e se dirige a este ser. E se não foi ele que estabeleceu, ele não é o homem no trono, ele não estabeleceu punição ao mal e privilégio ao bem. Tanto que ele permite que o mal, né, vocês viram ali no livro, se manifeste em algum momento com aquilo que ele, lá o Clarencio chama de invocação. E as forças desequilibradas que nós chamamos de mal têm um momento efetivo. Né? Ou esse mundo aqui que a gente vive prova o quê? Né? Em alguns momentos. Como é que a gente resolve isso e como é que a nossa oração se transforma em algo? Lembrando Aquiles,
e vai na direção do limite. Eu já te passo já. Só terminar aqui que eu já te dou. Nós não vamos abandonar, eu vou escrever de novo a ideia de Deus. Ninguém pensa aqui que a gente vai fazer uma apologia à inexistência de Deus. Nós não vamos abandonar a ideia de que Deus seja onipotente. Então, corajosamente, eu tenho que entender que o que acabou aparecendo para nós nesse mundo como bem e mal, tem alguma coisa aqui dentro. Não podia, ele não está divorciado desse processo. Ele não desconhecia isso. Ele não é menor do que é. Não há um outro Deus igual a ele, mal. Se é isso que é o que ocorre, o que está errado são esses conceitos aqui. E esses conceitos são nos ditos errados há muitos anos. Os Vedas já diziam isso. E os Vedas, quando a gente fala em Vedas, nós estamos falando dos diversos Vedas e os livros à volta dele. Um deles, dois deles, mas um deles, especificamente chamado Mahabharata, que é o poema épico hindu, termina gloriosamente em função desses conceitos. Também não é hora da gente falar isso hoje aqui. Se esses conceitos estão errados, e não é o Mahabharata só que diz isso, na escritura judaico-cristã, eu já repeti isso aqui algumas vezes para vocês, já deve ter gente cansada de ouvir isso. Mas não custa nada, vou repetir de novo. O que a gente chama de Bíblia, o que chama-se de Antigo Testamento, é comum aos hebreus e a cristãos. Tem um livro chamado Gênesis, no Bereshit em hebraico. E lá tem uma história contada para a gente, desde que a gente se entende por gente, depois dos 7 dias da criação, que Deus criou Adão e Eva, depois de ele ter criado o homem e mulher. No capítulo 1 ele diz assim, no 5º dia, Deus criou o homem, macho e fêmea os fez. No 2º capítulo ele diz, uma leve e absolutamente significativa e fundamental mudança. Muda o nome. No 1º capítulo é sempre mencionado o nome divino como Elohim, que nós poderíamos traduzir como os senhores, porque o nome está no plural em hebraico. No 2º capítulo aparece o nome Adonai. Esta pequena e significativa mudança põe em ação 2 outros seres, Adão e Eva. Todo mundo já conheceu essa história, que em algum momento eles chegam no paraíso, que eles desfrutavam com todo o poder, Adão tendo recebido de Deus o poder de dar nomes, de constituir sobre os animais todas as leis que habitavam aquele paraíso, e em um determinado momento eles vão sendo recomendados a não fazer e comem um fruto de uma árvore. Não é a maçã. Coitada da macieira. Eles comeram o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Portanto, este conceito aqui está errado, ele está imerso aqui, ele vem do divino, a nossa percepção dele, seja nos Vedas, seja nas Gênesis, é que está absolutamente confusa. Porque nós estamos a todo tempo, por ter esse conceito em nós, entrando num subproduto aqui. O bem e o mal geram uma coisa rapidinho à volta deles. Certo e errado. O subproduto do bem e do mal na nossa vida é o certo e o errado. E a gente está sempre do lado certo. É verdade ou não? Quem disser que não está, eu vou dar um parabéns. Porque a gente está sempre achando, vamos dar um desconto, 99,999%, não é 100 das vezes. No conceito do bem e do mal, o subproduto certo e errado traz para a gente sempre o lado certo. E quando a gente fala em certo e errado, nós estamos falando de uma outra coisa. Julgamento. Julgamento predispõe a condenação do errado, e portanto esse errado, que não é o certo, que não é o meu, vai perpetuar conflitos. Onde é que a oração entra nisso tudo? Ora, o que é oração, gente? A gente acabou de definir, vocês todos.
com um leve detalhe só que a gente acrescentou. A oração, nós somos seres criados pelo divino, certamente somos. Temos potencial divino, vocês viram aqui falar, todo mundo fala isso, qualidades divinas entre nós, temos. Na hora que você separa isso e cria o certo e o errado, você entra num terreno muito perigoso. E as nossas qualidades divinas, que se expressam sob a forma da oração, e agora nós já estamos com este conceito em mãos. O que é a oração, então? É a ação do nosso ser. Seja ela silenciosa, seja ela consciente, seja ela inconsciente, seja ela em palavras, seja ela em pensamento, seja ela... Eu posso resolver aqui de hoje em diante, ficar parado neste lugar, não me mexer, até o dia que eu desencarnar. Se eu fizer isso vai ser rapidinho, né? De jejum, de alguma coisa assim, não pensar, recolher as minhas energias físicas e ainda assim eu estarei orando. Esse é o conceito que a gente tem que perceber. Então, o Filho de Deus é aquele que existe, por existir ele age, agindo ele ora. De uma forma ou de outra. E nós, como seres divinos, estamos orando dentro deste conceito. Portanto, admite-se ali no livro do André Luiz que até o lado mal tem um tipo de coisa que ele chama de invocação, mas funciona. Limitadamente, funciona. Mas esse limitadamente, eles têm que tomar consciência, porque o tempo estica e às vezes o mal perdura muito tempo. Porque tem gente que se apropria dessa força. E aí vamos entrar com outro processo muito interessante. Muitos de nós, por acreditarmos naquele Deus barbudo, que condena, que faz as coisas, largamos. Que é diferente de nos entregar à união com o divino. Isso é bem diferente uma coisa com a outra. Largar na mão de Deus é se deixar levar como uma folha seca. E aí, a gente acreditando que está numa boa, rogando para aquele Deus que ele perdoe, que ele faça, Deus começa a não fazer, porque não tem esse Deus. Esse Deus não existe. O Deus que existe, que é aquele que está ali e que manifestou essa criação toda, da qual nós somos parte, e que no momento em que nós passamos a conhecê-lo, tudo isso que nós criamos aqui em função de comer o fruto do bem e do mal, tem que ser desfeito. E agora eu vou voltar para alguém bem conhecido. Quem deu a receita do bolo no que concerne a nossa civilização ocidental, com muita clareza para a gente fazer o conserto disso tudo aqui, entender Deus na sua plenitude, porque quando eu falei que esse Deus não existe, pode chocar muita gente, eu vi alguns olhos arregalados, porque o Deus que existe é muito maior que esse. A gente faz um Deus muito pequeno, gente, e muito mesquinho, que tem atributos quase que inconcebíveis. Esse Deus que é verdade, que existe, que está fora do nosso alcance, ele precisa ser atingido, todo mundo falou aí, por caminhos que passam por nós mesmos. E ao passarem por nós mesmos, tem que fazer serem varridos esses conceitos aqui. A árvore do bem e do mal precisa ser substituída pela árvore da vida. E a árvore da vida significa eu sair do conflito dos opostos. Na civilização ocidental, volta ao que eu interrompi, quem deu esta, diria assim, caminho das pedras foi Jesus o Cristo. Bom, aqui, eu apaguei aqui, mas vocês todos podem repetir. E ele fez isso e jamais se adorou um Deus, um Messias. Isso é uma bobageira tremenda que nós que adoramos fazer. Invocação de deuses fora, de criar os nossos próprios deuses. Entramos numa de fazer e isso só gerou má interpretação e utilização indevida de tudo que ele fosse que nos trouxe. Jesus Cristo ensinou uma coisa muito simples. Para eu surgir e terminar com esse conceito do certo e errado, e portanto do bem e do mal, eu preciso entender que esse Deus verdadeiro aqui, não que não existe, ele é como o sol, que brilha sobre justos e injustos, e portanto não diferencia, e portanto vai até responder
quando o mal invoca, porque não é um Deus barbudo, não é uma pessoa igual a nós, é uma coisa muito maior do que tudo, na qual nós estamos inseridos e que precisamos saber. E para romper a cadeia do certo e errado, ao entender isso, nós temos que fazer o quê? Agir como ele. Quando a gente age como ele, a gente não condena, não julga, nós estamos movimentando muitas forças. Jesus foi um dos grandes, eu diria, apologistas do poder da oração. Claro que ele tinha que fazer isso. E agora estamos começando a entender as orações nesse sentido profundo, o que o linka muito à meditação. Porque, deixa eu chegar lá. A oração, como nós devemos entender, que Jesus viveu e experimentou, ela não tem muitas palavras. Se vocês forem ver a oração pedida pelos apóstolos para ele não recitou uma oração de 50 páginas. Ele deu uma oração de 5 linhas. Porque depois foram acrescentados alguns versos. Os evangelhos, ela termina: livrai-nos do mal. Melhor dizendo, uma frase extremamente instigante, que em inglês está preservada: não nos induzas ao mal. Ele fala do nome, da invocação do nome. Quando a gente entende que não julgar é fundamento, quando a gente entende que lavar o coração com perdão é fundamento para que a nossa oração, neste molde, mergulhada neste princípio, possa ter um potencial quase que infinito, porque esta oração tem o potencial de mover montanhas. Vejam bem, nesse momento que Jesus fala para os seus discípulos, porque ele tinha feito algo, aliás, Jesus é uma figura fantástica, porque tem hora que ele é totalmente politicamente incorreto em muitas coisas. Uma delas foi com a figueira. Ele passou na figueira, foi colher um figo, não tinha, e ele diz assim: ninguém jamais coma fruto de ti. E foi embora com os discípulos. No dia seguinte passou todo mundo ali, a figueira estava seca, não tinha nada. E os apóstolos falaram assim: mestre, a figueira que tu amaldiçoaste ontem está seca. E ninguém fez nenhum comentário. Puxa vida, só matou a figueira. Ele disse simplesmente o seguinte: aquele que tiver fé, em hebraico e em aramaico emuná, que é mais do que fé, é certeza, esse diz essa montanha, vai dali para lá, e ela vai. Uma figura forte. Isso é oração? É. A gente está chegando lá. O que é a oração poderosa? É aquela em que a consciência está poderosa, dentro deste conceito que rompe o certo e o errado, através de quê? Do perdão incondicional, do não julgamento, do silêncio em função das ofensas, do coração absolutamente aberto em compaixão, que a partir daí, dentro deste molde, começa a movimentar forças, aí sim, como disse lá o Clarence, de alto potencial e de alta frequência, para usar uma linguagem mais moderna. Essas forças de alto potencial, de alta frequência, movimentam energias extremamente poderosas e elas vão agir, seja com palavras, seja no silêncio. Uma coisa e outra são efetivas, com pequenas diferenças. Mas quando alguém ora neste estado de consciência, a partir dali, Jesus fala isso lá: você quer ter oração efetiva? Vai lá, perdoa o seu irmão, lava o seu coração no tempo, deixa sair dele todo o mal. Aí você pode começar a orar. Né? Ele poderia dizer até assim: deixa sair todo o conceito de certo e errado, de mal e de bem. Ele foi isso. Quantas vezes ele fez? Lembra das condenações que foram a ele, da mulher pecadora que foi ser apedrejada? E ele simplesmente disse assim: quem estiver sem pecado, joga a primeira pedra. Ele exercitou isso o tempo inteiro e mostrou: olha aqui, ó, é isso aqui que você tem que fazer. Isso já se fazia, nos Vedas diz uma coisa mais profunda, vamos ver mais profunda, tão profunda quanto. Ao assassinar o conceito de bem e mal, essa palavra bem contundente, na batalha de Kurukshetra,
eles mostram que no final tudo se funde na unidade. E, portanto, até aqueles que nós concebemos como maus, tem dentro deles, lá no fundo, às vezes é difícil de ver isso aqui na nossa vida diária, mas esse é o grande desafio. Por que ele pede Jesus para orar pelos inimigos? Não é para que um Deus bonzinho de barba ouça aquilo da noite lá e fala assim, aquele cara é legal, ele orou pelo inimigo dele, contra ele. Estrelinha de ouro, de prata. Não é isso não. É algo simplesmente efetivo a dizer assim, lava o teu canal, limpa isso, porque quando você ora pelo teu inimigo, você está enxergando através desse véu, que pode ser muito tenebroso, que só existe um poder. Ou Deus é menos do que o onisciente e onipotente. Não é. E, portanto, somos nós que enxergamos errado. O conceito de bem e mal, de certo e errado, são frutos desse processo. E isso, de alguma forma, está inserido dentro da grandeza da criação, mas consertar cabe a nós. Porque, voltando lá ao conceito inicial, nós temos dentro de nós a divindade. Então, nós não estamos divorciados dela. Nós somos deuses em ação. Para juntar com a aula de hoje, nós somos deuses em oração. Saibamos ou não disso. Tenhamos consciência ou não disso. Ou tenhamos consciência e utilizemos isso de alguma forma. Como você vê alguém que faz uma invocação maligna, tem uma noção, em algum grau, daquilo que está fazendo. Mas a maior parte das pessoas não tem. Então vai no automático. É robô. Então aquele que entende o mal como alguma coisa poderosa, vai vir direto, e vai se aproveitar enquanto a gente não acorda. Mas para acordar, não precisa se ir de contra esse mal, brigando com ele. Ao contrário, a gente precisa fazer isso desaparecer. Portanto, perdão, portanto, não julgamento, portanto, o movimento efetivo dessa força. E para terminar, uma citação védica, porque realmente o Bhagavad Gita, os Vedas, eles, mais do que isso, o próprio Mahabharata fala desses conceitos de fusão. No final, o entendimento de que o bem e o mal são expressões parciais de algo que os transcende. E modernamente, Joel Goldsmith, um grande enviado dos planos superiores, fez isso com muita clareza. Os seus livros são com muita clareza. Portanto, Joel Goldsmith se tornou, porque ele dizia uma coisa que a gente pode usar para falar aqui, e aí eu também falo para mim mesmo. Ele falou assim, isso aqui é tudo muito bonito na teoria, mas quem não quiser experimentar e não tiver vontade de experimentar, não vai nunca saber. E vai ter perdido tempo se ficar brincando só com a teoria. Experimente, sinta, perceba. E ao perceber, veja como isto age, como o poder divino está agindo e o poder divino é único. Então eu não enxergo o mal. Isso é muito poderoso. Quando eu não enxergo o mal no mal, eu me torno imune a ele. Eu passo através dele. Ele não acontece comigo. Mas isso... Bom, para nós hoje, nós estamos no meio de um processo inercial que foi disparado por nós há sei lá quanto tempo, em que as reações estão nos atingindo. Então a nossa vida é recheada de coisas que estão ocorrendo. E a gente às vezes, como é que isso aconteceu comigo? É claro que em algum momento no tempo eu plantei essa semente. E ela está, em algum momento, se apresentando. Mas eu posso mudar exatamente agora o processo. E a mudança não requer ir de encontro a isso como se fosse um caminhão, um foguete. Eu não posso lutar com as mesmas armas. Eu não posso entrar em conflito. Eu preciso simplesmente entender que... É como, por exemplo, aqui. A parede é sólida para nós. Mas ela não é sólida. Não é para os espíritos, não. Para os espíritos a gente sabe. Mas ela não é sólida para tudo. Se alguém pegar um iPad aqui e ligar, ser moderninho, podia ser uma TV, um rádio. Ela não é sólida para as ondas eletromagnéticas que estão passando aqui. Não é isso. Absolutamente carregadas de sentido, de informação. E, portanto, aquele que tem um conceito de unidade dentro de si, ele passa como algo assim através do mal. Como ele não condena, ele não julga, ele começa a ganhar força e o mal vai se afastando dele. É isso que o Joel Goldsmith disse, mas não foi só ele, não. Ele traduz isso na linguagem moderna. Isso está sendo dito, ó, por todo mundo que chega aqui para passar para dizer alguma coisa. E a gente se prende nos bobos detalhes. Jesus Cristo, por exemplo, todo mundo se prende na sua morte. Numa cruz. Quando aquilo foi só um detalhe no meio da história.
não terminou assim. Vamos olhar qualquer mestre, qualquer um deles. Bhagavan Krishna também terminou a sua vida de uma forma aparentemente sem sentido, mas tem todo o sentido aquilo, ao mostrar que nós temos essa divindade em nós. Então, ou nós tomamos consciência dela, ou ela vai agir no automático, e nós vamos permitir até não sei quando. E aí, agir no automático é agir mesmo. Nós estamos agindo nesse exato instante aqui. Nossos pensamentos continuam sendo emitidos, os nossos sentimentos de base continuam sendo emitidos. Isso é ação. Então, a oração é tomar posse conscientemente de que esse processo é nosso e eu vou trabalhá-lo agora e vou me dirigir. Aí pode. Aí, como é que a oração funciona? Pode ser feita com o santo? Pode, claro. Vocês viram aqui. O mundo é um processo infinito. Então, a criatura atende a criatura. Isso é bonito. Faz parte do plano. Então, você pode dirigir para um santo, para um intermediário, para alguém pedir. Não é mal, não. Pode pedir. Mas desde que a gente entenda o que está acontecendo. Eu posso não pedir para ninguém, olhar só para o Deus dentro de mim mesmo, desde que não seja um movimento egoísta. Eu também tenho um detalhe aí, essa história de Deus dentro de mim mesmo, às vezes dá uma rasteira no ego danada, né? Quer dizer, eu sou Deus. Aquela história do Ramakrishna que contava do menino na beira da rua, que ouviu, tudo que ele dizia que Deus estava dentro de si e voltou todo machucado, todo arrebentado. Eu quase morri, o Senhor me ensinou umas coisas, eu quase morri. Mas o que houve? Não, eu sou Deus. Eu saí na rua, no meio da rua vi um sujeito montado no elefante. Ele, olha o elefante, olha o elefante. Eu sou Deus. Só uma tromba me pegou de leve assim. Mas eu sou Deus. Assim, né? Mas Deus sai em todo lugar, meu filho. Mas quando é que estava Deus naquela hora que o elefante me atropelou? Era o cara lá em cima dizendo, olha o elefante, olha o elefante. A história é boba, mas tem umas mais interessantes, tiradas dos Vedas. Ela é contada assim, dessa forma no Mahabharata. Dá o nome do Sadhu, dizendo assim, eu esqueci o nome dele agora. Vamos lá. Sadhu, que hoje arde no inferno, tinha prometido a si mesmo nunca falar nada diferente da verdade, jamais mentir. Ele fez isso toda a sua vida, porque ele ansiava a virtude, ansiava se encontrar com o divino. Uma das coisas que ele prometeu foi isso. Um dia, sentado em meditação à beira de um rio, um fugitivo perseguido por ladrões correu, passou por ele, se escondeu, e os bandidos atrás, quando passaram por ele, onde é que estava o cara aí? Foi ali. É boba também essa história, mas ela mostra certas sutilezas de processos que a gente precisa entender muito bem dentro da gente. Quer dizer, apontar para a divindade pode ser perigoso. Então é melhor não apontar, entender dentro de nós mesmos e começar a enxergar Deus no outro. E aí começa a fazer sentido. Aquele caminho infinito lá, né, a gente começa a aproximar, em algum momento o limite de algum momento se resolve. A nossa integração com o divino vai se dar. E a oração é um instrumento fundamental. Quem se utiliza dela com sabedoria, então, para voltar para a gente poder terminar, pode rezar para o santo, deve-se rezar para o santo, pode-se pedir para Deus diretamente, certamente. Mas que a gente procure fazer isso cada vez hoje, de hoje em diante, se for possível, cada vez com mais consciência do que seja isso. Não é um petitório para alguém lá fora que vai lhe ouvir. O processo é mais complexo. Ainda assim ele age, mas ele pode se transformar em algo apenas, como o Joel Goldsmith propõe, um estado de oração. Um estado de prece, em que eu estou tão integrado ao divino que qualquer pequeno pensamento, qualquer pequena vontade se transforma numa ação poderosa. Isso é que os santos são. Por que a gente pede para eles? Quando você faz um pedido para Padre Pio e pede alguma coisa, o estado da consciência dele é que se liga para o divino, aquela coisa acontece porque ele já tem um conhecimento daquilo. Ele simplesmente facilita um processo a acontecer, não porque Deus acha que ele é bonzinho, mas porque ele está integrado e nós ainda não. E na hora que o nosso pensamento chega a ele com aquele pedido, né,
ele simplesmente toma consciência daquilo em função da ligação que ele tem com a divindade, e um pequeno movimento é respondido com uma intensa ação. Aí vamos chegar no campo do milagre. A gente pode falar disso aqui muito tempo ainda. Não vai ser o caso hoje. Hoje a gente vai parar por aqui. Eu, antes de passar para o Emanuel, fico com uma coisa para dizer. Quem tem essa Bíblia aqui, que tem o livro de Tobias, eu recomendo, apesar de eu não vir a falar dele hoje, eu recomendo muito a leitura desse livro. O livro de Tobias é um livro extremamente interessante, que toca fundo no processo que nós vivemos de certo e errado, mas mais do que tudo no processo da oração. E mais do que tudo ainda, no processo da oração comum. Quando você tem fusão de objetivos e de intenções. Por isso que orar em conjunto vale quando a gente entende o que seja orar em conjunto. Quando 2 ou mais se fazem um, ali eu estarei. Então, o livro de Tobias, que fala de alguém que hoje está vibrando muito aqui, que é o arcanjo Rafael, eu recomendaria muito a leitura deles para vocês. Porque hoje a gente tocou em coisas aqui de nome, coisas quando a Nossa Senhora da Glória, vocês vão ver, eu só vou falar uma coisinha desse livro. Quando 2 orações desse livro são disparadas em conjunto, ele não diz assim, Deus ouviu e vai responder, não. Eles usaram um termo em hebraico, Davot, que é a glória, e é uma espécie de nome do divino. O nome é algo que possui só isso dentro de si, possui um conceito muito profundo. Porque os nomes variam por uma razão. E quem entende isto ganha um auxiliar enorme para poder trabalhar com essas forças inconscientes. Como foi à toa que Jesus fala no Pai Nosso, uma coisa interessante: santificado seja o vosso nome. Seria redundante se a gente entendesse isso só superficialmente. Ora, Deus não é santo, Deus não conhece tudo, Deus não é presente. Para que eu preciso, numa oração, dizer santificado seja o vosso nome? Extremamente poderoso, extremamente profundo, relativamente simples. Para a gente conversar dia 25 de setembro. Eu espero que a gente possa falar sobre isso. E no final do Mahabharata, segunda-feira que vem, é o Janamastami. Aliás, na segunda para terça. Então, na segunda-feira que vem, vamos falar sobre Krishna aqui. A gente já vai adiantando. No final das contas, quando Ganesha e Vyasa saem, eles que escreveram o livro comentando, uma das frases que eles trocam entre eles, já terminado o poema, era assim: o homem precisa tomar cuidado de entender o poder dos nomes do divino. Porque, de acordo com que esse nome ou o nome que seja invocado, é a forma como Deus responde. O que tem lá nos 10 mandamentos? Uma coisa dita assim: não proferirás o nome de Deus em vão. Deus vai ficar zangado com ninguém porque você falou alguma coisa. Não proferir em vão tem a ver com tudo isso. A gente vai conversar sobre isso na segunda-feira, porque já estamos na hora para a nossa oração final e o Manuel tem que fazer um comentário. Tem que fazer, não, mas de tudo que a gente falou aqui, eu na minha experimentação na vida, a oração para mim é uma ligação de energia. Então Deus é uma energia suprema. Quando eu estou orando, ligando a minha energia baixa vibração numa energia mais alta. E à medida que eu oro, com mais fé, com mais pureza de propósito, eu consigo chegar numa energia mais superior e me ligar com o santo, o que for. Então, se a gente imaginar que tudo é energia e que a nossa oração é a ligação de energia, a gente pode ter um conceito mais que a nossa mente consegue segurar. E no caso da meditação, na verdade, a gente é uma saída da nossa consciência relativa do dia a dia para uma consciência mais superior.
Então você consegue isso na meditação. Você sai desse dia a dia e vai numa consciência superior. Isso também é uma oração, porque você está mudando de energia. Então imaginar sempre que tudo é energia. Deus é uma energia suprema, né? Antes de tudo começar, ele já existia, essa energia já existia, né? E também você, a presença dele aqui agora, ele não está só dentro da gente, ele está aqui, ele está em todo lugar. E essa prova, hoje a física quântica já faz uma prova matemática, física, da existência dele. E muito claro que a gente até um dia vai passar isso aqui. Que ele está em todo lugar porque ele é uma energia. E essa energia é outra prova que ela está aqui em todo lugar. Tudo que você falou aqui, tudo que o pessoal falou aqui, fala, se você trocar por outra energia, de ligação de energia, funciona também. Beleza, muito bem. Vamos fazer a nossa oração. Boa. Já estamos? Certamente. Então, é claro que se a oração tem vinculação com desejos, sejam eles conscientes ou não, é lícito que nós possamos manifestar esses desejos através da nossa prece. Por isso a gente pode pedir por outras pessoas, a gente pode orar por outros. Tá? Esse conjunto todo de diversidade, a unidade é o princípio fundamental. E é isso que a gente vai fazer aqui agora. Entendendo que na medida da nossa consciência, como disse o Manuel, a energia se faz mais intensa, a nossa conexão com essa energia vai se faz mais intensa. E como também é válido a história de que os seres nessa cadeia infinita, isso é mais verdade para aqueles mais conscientes, se auxiliam. Hoje aqui, como sempre, a gente tem a companhia de seres que estão na posição de aqui estarem conosco porque querem doar, querem se fazer também canais, querem emprestar um pouco da sua consciência a nós. Isso faz com que o nosso ânimo para orar em conjunto agora seja aumentado, seja crescido nesse processo e seja fortalecido quanto à sua efetividade. Ou seja, se nós ainda não somos capazes de, por nós mesmos, entrarmos dentro desse campo infinito, estamos auxiliados por aqueles que já sabem um pouco mais, que já sabem muito mais. Isso tudo vai reverter em luz, não só para nós, mas por todos aqueles a quem a nossa oração nesse instante se dirige. Sejam quem forem, sejam eles onde estiverem. E já exercitando um pouco, começando por aqueles que são os nossos desafetos, o que a gente acredita que sejam os nossos inimigos. Então vamos lá. A gente não falou de meditação, mas ela e a oração são faces da mesma realidade, como disse a irmã. Meditar é o sentido da audição, da voz divina, e orar somos nós, como seres divinos também, movimentando as forças que nos são peculiares, divinas. Vamos respirar, pois, e deixar com que o corpo inteiro, além da nossa mente, além da nossa alma, do nosso coração principalmente, também se associa a isso, a respiração é essa ponte. Ao respirarmos pausadamente, ao percebermos, ao fechar os olhos, que há outros mundos além da cortina dos olhos cerrados, profundos dentro de nós mesmos, nos respirar, mergulhando nesse mar infinito, que se funde com o céu. Vamos começar a sentir o calor do fogo, do amor, na altura do nosso coração,
É isso que se chama fervor. Esse é o motor que impulsiona as asas do nosso movimento interno. Vamos utilizar um pequeno momento antes de pedirmos por nós ou pelo outro que amamos, para exercitar essa qualidade como o sol de brilhar sobre todos, que não há maus e não há bons, não há justos nem injustos. Para a divindade, portanto, como Francisco de Assis dizia todas as manhãs, a prece inesquecível quando chegou. Pais, pai e mãe, nós possamos ver ao mundo e a cada ser como tu vês. Nesse momento, aqueles que nos odeiam, aqueles que procuram obstacular nossos caminhos, sejam afastados do espectro da nossa mágoa, da nossa angústia, da nossa indiferença. Que a luz divina que há em nós possa brilhar, para que nós também, e aí sim, possamos elevar os braços e rogar, purificados por aqueles a quem amamos, pelas situações que queremos resolver, pelo mundo inteiro, por cada irmão nosso, ainda que nós nem o conheçamos. O julgamento seja abolido da nossa alma, que o amor incondicional possa então se manifestar. A nossa oração voe, Pai, e mergulhe ao mesmo tempo. Que cada filho teu com quem oramos seja um filho nosso, seja um irmão, seja um amigo, seja um pai, uma mãe que nos desse. Cada um deles possa receber nesse instante a chuva de luzes através do amor que derramas aqui nos teus servos e por nós. Nesse momento, como tu mesmo fazes, possamos rogar não só por eles, mas por todos os teus filhos a quem vamos aprender a amar. Nessa casa possa abrigar esse entendimento de uma vez por todas, que nós estejamos aqui buscando essa consciência e não perdendo o nosso tempo. Chega de séculos e séculos de ilusão, de orgulho, de vaidade, de repetição incansável, ainda que sob outras aparências. O mesmo ego, o mesmo desejo que se fecha sobre si mesmo. Nós queremos abrir as portas e as janelas do nosso ser, para que a tua luz entre definitivamente. Sublime paradoxo. Aí então possa encontrar a luz que já lá estava, apenas aguardando essa união para expressar todo o seu potencial de cura, de suprimento, de transformação, de proteção, de paz. Por isso mesmo, por tudo isso, felicidade. Abençoa-nos. Ilumina o nosso intento e o nosso desejo, e de hoje para sempre a oração seja a nossa companheira e a expressão de tu mesmo em cada um de nós. Graças a Deus.
mensagem do Arcanjo Rafael, com grandes forças de cura, está presente aqui hoje, cada um de nós. Até a próxima segunda.